Thank you. Thank you. Pedro Silva Pereira. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Comissários. A primeira coisa que devemos esclarecer é que aqueles que neste Parlamento se pronunciam contra a suspensão de fundos, e que parecem ser uma larga maioria, não estão a pedir à Comissão que ignore ou que viole as regras. A única coisa que pedem é que a Comissão faça uma interpretação inteligente das regras, que impeça uma decisão injusta, contraproducente e que deixaria a Comissão na posição incompreensível para os cidadãos de aplicar agora uma sanção mais grave, porque é uma sanção, Srs. Comissários, do que fez a propósito das multas quando decidiu o cancelamento. Dizem os Srs. Comissários que as regras impõem uma suspensão dos fundos, uma proposta de suspensão dos fundos. Mas, Srs. Comissários, existe alguma regra que estabeleça o limite mínimo da suspensão dos fundos e que impeça que essa suspensão seja num montante de zero? Os Srs. Comissários sabem que essa regra não existe. Entre o zero e o limite máximo, a Comissão tem discricionariedade para definir o montante e o âmbito da suspensão. E, portanto, Srs. Comissários, se a Comissão fizer uma proposta de suspensão dos fundos, nem que seja de €1 acima de zero, não pode invocar nenhuma regra, porque essa regra não existe. Será uma decisão discricionária da Comissão. E por isso, se os Srs. Comissários se vêm aqui lamentar que neste caso não têm margem de manobra, que é o Estado de Direito, que é as regras, então mostrem a este Parlamento que existe uma regra que impede a sanção zero. E os senhores sabem que não existe. E por isso, quando a nossa colega Pervenche Berès perguntou aos senhores comissários se podiam considerar uma suspensão zero e propôs essa solução, o senhor comissário Katainen não disse que essa solução seria incompatível com as regras, porque não é incompatível com as regras. O que disse foi outra coisa, é que não queria prejudicar a decisão da Comissão, porque essa decisão é uma decisão discricionária, é uma decisão que pode aplicar os princípios que estão nas regras para evitar uma decisão injusta. E mais, senhores comissários, as regras, tal como estão, obrigam a Comissão, no uso do seu poder discricionário, a ter em conta o princípio da proporcionalidade e o impacto desta decisão nas economias. E, por favor, poupem-nos à conversa de que esta decisão não tem impacto. Porque os senhores comissários repetiram isso várias vezes ao longo deste diálogo estruturado, referindo-se, aliás, certamente, a um documento que foi libertado no jornal político de briefing para esta decisão. Realmente lá está escrito que a decisão não tem um impacto imediato nos projetos em curso e no investimento, mas está escrito mais. Está escrito outra parte que os seus comissários não leram e esconderam neste diálogo estruturado. Está lá escrito que, pelo contrário, uma decisão de suspensão de fundos iria atrasar os investimentos, como se a economia de Portugal e de Espanha pudessem suportar o adiamento de investimento neste momento, e mais, diz no documento dos vossos serviços que apenas a ameaça de suspensão já está a prejudicar os investimentos em Portugal. Esta é, portanto, uma decisão gravosa, uma decisão injusta. A Comissão pode e deve, ao abrigo das regras e aplicando as regras, tomar uma decisão que seja justa para Portugal e para a Espanha, que só pode ser a não suspensão dos fundos. Muito obrigado. Thank you.